um ditado que diz que as raízes não mentem. Por isso eu vou te contar uma história, e se você conseguir entender e fixar ela, você não vai esquecer dessa estrutura que eu vou te contar hoje, que é o assunto desse vídeo. E melhor, quando tiver um caso na sua frente, você vai saber discernir se a realidade daquela negociação se adequa ou não à proposta de uma sociedade em conta de participação. Fica comigo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já curte esse vídeo. Meu nome é Thalita Munareto, eu sou advogada especialista em operações societárias e contratos empresariais. Tudo indica que a sociedade em conta de participação começou a partir dos contratos de comenda, que vem do italiano a comandita, que significa parceria limitada. O que acontecia nesses contratos de comenda? Aqueles que tinham capital, geralmente a nobreza da época, forneciam dinheiro aos capitães de navios para que eles praticassem atividades comerciais nas suas expedições marítimas. O capitão fazia os negócios em nome próprio. E os problemas que viesse a ter por conta daquelas negociações era por conta dele. E no final, se aquele empreendimento rendesse frutos, lucros, eles eram partilhados. Mais tarde, essa prática também foi espalhada para o comércio terrestre e era uma excelente alternativa para que o clérigo e a nobreza pudessem participar de certos empreendimentos comerciais, sem que eles aparecessem, já que as atividades comerciais naquela época aconteciam nos burgos, que ascendiam conforme o enfraquecimento do feudalismo na Baixa Idade Média. Sem contar que a usura praticada por muitos comerciantes era fortemente combatida pela Igreja Católica. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, escreveu um tratado inteiro sobre a usura. Então, por todos esses motivos, não seria bom o clérigo e a nobreza serem vistos financiando certos tipos de negócios. Como o capitão dos navios e esses comerciantes dos burgos agiam em nome próprio, o patrocinador daquela atividade se tornava oculto. Daí nasce a figura da sociedade em conta de participação, que tem de um lado o participante investidor, que até o Código de 2002 era chamado no direito brasileiro de sócio oculto, e do outro lado o participante ostensivo, que é aquele que aparece, que responde perante terceiro. A sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, ou seja, a sociedade não ganha personalidade para responder pelos seus atos. Sendo assim, quem responde pelos atos dessa sociedade é o sócio ostensivo. E um detalhe importante, Fábio Loa, por exemplo, defende que uma SCP, Sociedade em Conta de Participação, na verdade é uma espécie de contrato de investimento que o legislador decidiu chamar de sociedade. Então, eu chamo de sociedade aqui porque assim fala a legislação civil. Mas, de fato, ela não se trata de uma sociedade empresarial como a gente está acostumado. Aqui para esse vídeo, é claro que eu vou chamar ela de sociedade em conta de participação. Porque se o legislador chamou ela assim, quem sou eu para não chamar? Mas é importante você ter clareza que ela se assemelha muito mais a um contrato de investimento do que uma sociedade empresarial propriamente dita. O artigo 991 do Código Civil fala que a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em nome individual e sob sua própria responsabilidade. Ou seja, perante obrigações trabalhistas, ambientais, consumeristas, comerciais, fiscais, quem que responde? O sócio ostensivo. E se o sócio participante for colocar o bedelho dele onde ele não é chamado e aparecer para terceiro, aí sim ele responde solidariamente pelas obrigações daquela negociação que ele apareceu. Mas por que constituir esse tipo de sociedade? Porque, meu caro, o mundo está cheio de pessoas que têm expertise, mas que não têm bufunfa, não têm dinheiro para aquela execução. E quem tem dinheiro? Alguém que quer, de alguma forma, fazer parte daquele projeto, mas não quer aparecer, não quer fazer parte das negociações do dia a dia, não quer ter dor de cabeça, mas quer apostar o seu dinheiro e os seus bens que aquilo vai dar certo. E mais, aquilo vai lucrar.
Um exemplo prático: em negócios imobiliários costumam se realizar SCPs. De um lado, nós temos a sócia ostensiva, que geralmente é uma incorporadora ou uma loteadora, e do outro, o sócio que não aparece, o investidor, que entra com dinheiro ou até mesmo com terrenos. E para esse sócio é muito interessante esse tipo de negócio, porque ele tem a isenção de IR do recebimento dos dividendos e ainda não raras vezes fica acordado que ele vai receber as unidades imobiliárias que ainda nem foram levantadas, que é muito bom no Brasil. Olha só, na doutrina diz que essa é uma sociedade discreta, porque ela só existe entre os sócios e tudo ocorre internamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é registrada na junta comerciais, nem nos cartórios de título, por isso discreta. Ela não aparece perante terceiro. Quem que aparece, Thalita? O sócio ostensivo, mas nem tudo são flores. Ela precisa de CNPJ, ou seja, de inscrição na Receita Federal. Agora, esse número de cadastro nacional de pessoa jurídica não confere a ela personalidade jurídica, e sim obrigações tributárias. Meu bem, o leão ele tá presente em tudo, ainda mais aqui no Brasil. O Decreto-Lei 2303 de 86 equiparou a SCP às pessoas jurídicas para fins tributários apenas. E pensando em regime tributário, ela só pode optar pelo lucro presumido ou pelo real. As SCPs não podem estar no Simples Nacional. Uma situação importante aqui: a PJ ostensiva da SCP não pode se enquadrar no Simples Nacional por determinação da Fazenda. E por quê? Porque a Fazenda entende que a participação de uma empresa optante pelo Simples Nacional em uma sociedade em conta de participação caracterizaria a participação em outra pessoa jurídica. E a Lei Complementar 123 de 2006 proíbe, lá no parágrafo 4º do artigo 3º, a opção do simples para empresas de cujo capital participe de outra pessoa jurídica. Isso dá muito pano para manga. Eu entendo que está completamente errado, tem até advogado ajuizando o mandado de segurança ali contra a Fazenda. A discussão é longa e eu adoraria explicar melhor esses detalhes para você, mas eu vou deixar isso lá para o nosso curso, porque aqui o negócio se estenderia demais. Mas o que eu percebo é que mesmo com todas as irresignações, na prática, as ostensivas acabam se desenquadrando do Simples Nacional. E a SCP pode ter mais de um sócio participante e mais de um sócio ostensivo, mas tem que ser eleito um sócio ostensivo para a prestação de contas perante a Receita Federal, que é a pessoa responsável ali pela situação fiscal e contábil daquela sociedade. O patrimônio dessa sociedade, que é chamado fundo especial, tem efeito somente entre os sócios e não entre os terceiros. Agora, se essa sociedade e mesmo seu patrimônio não aparece na junta comercial, no cartório e perante terceiro, você concorda comigo que é necessário redigir um contrato social entre os sócios? Veja bem, fazer um contrato social não é uma obrigação legal nesse caso. Ele poderia até mesmo ser verbal ou escrito num pano de saco. No entanto, isso não é indicado, especialmente para que ela não seja considerada uma sociedade comum, que é aquela sociedade informal em que as responsabilidades recaem sobre todos os sócios de forma solidária e integral. Aí as vantagens para o sócio participante acabam? Não teria sentido. Então, é sim aconselhado se fazer um bom contrato social entre essas partes, estabelecendo todas as regras daquela sociedade. Na prática também, esse contrato social vai ajudar o seu contador a instruir o DBE para a constituição do CNPJ. Conselhos práticos. Para que o sócio ostensivo possa admitir a entrada de novos sócios participantes sem a anuência de todos os demais, é necessário que essa previsão esteja expressa no contrato. Outro conselho: o CNAE, a atividade executada pela SCP, deve ser a mesma que a do sócio ostensivo, senão não vai passar na Receita Federal. Apesar de desde 2002 o código não dizer que o sócio ostensivo deve ser PJ, na prática eu não conheço ostensivo pessoa física, por conta de todas as obrigações fiscais e contábeis. E digo mais, na verdade convém que o ostensivo seja uma pessoa jurídica. Então assim, não tem uma vedação de legislação, mas sim
uma indicação operacional diante da Receita Federal. E por fim, um conselho prático para você. Sabe o contrato de participação de investidor anjo? Aquele contrato não é a mesma coisa que a sociedade em conta de participação. Apesar deles serem bem parecidos, eles não se confundem. E já pensando em startup, ao contrário do que a gente vê por aí na internet, na prática, a SCP ela deixa de ser uma alternativa atrativa para as startups e para o investidor, justamente porque aquela startup precisaria, ao constituir uma SCP, estar no lucro real ou no presumido. E meus amigos, imagina no começo da operação os founders. Coitado, tá vendendo café para comer o almoço. Para eles, não é viável, na maioria dos casos, estarem fora do Simples Nacional. O Simples Nacional, seja pelo Inova Simples, por um MEI ou mesmo ali por uma microempresa, é essencial para que essa startup tenha fôlego para o começo das operações. Então é bom você ter isso em mente. Às vezes vale muito mais fazer sim com o investidor anjo um contrato de investimento ao invés da constituição de uma SCP. Agora, imediatamente depois desse vídeo, você separa 3 minutos, não precisa mais do que isso, para ler os artigos 991 a 997 do Código Civil. E me diga se o regramento da SCP não ficou muito mais claro na sua cabeça depois de todas essas informações. E se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Curte esse vídeo e até o próximo.